apareceu aí. Nem sei se aparece para vocês, mas agora eu acho que está gravando. Aparece. Agora, pô, Leandro, você é meu amigo, nem para me falar, hein? Você sabe que... Não, é porque é o seguinte, é que eu fico escutando você, professor, mas eu estou já tentando buscar o material aqui, então não estou vendo nem sua carinha, agora que eu estou vendo Acabou aqui. de esquecer, Mas a né? Edenete está de Tá certo. prontidão, a Edenete está de prontidão. Ah, isso aí, isso faz parte. Então é o seguinte, está gravando agora, nós vamos falar então sobre delegação de serviços públicos, os quais, né, na espécie, o conteúdo que nós vamos nos debruçar hoje é sobre permissões, autorizações e concessões. O primeiro artigo, né, sobre, ou seja, qual que é o ponto de partida da nossa matéria? Quando nós falamos de delegação de serviço público, a gente acaba sendo obrigado, a gente acaba sendo remetido novamente para aquela fase, né, da administração pública, quando então o Estado era ainda o Estado burocrático, né? Nós vivíamos então antes de 95, por aí, nós tínhamos uma grande problemática a respeito da forma como a administração, da organização da administração pública, como que ela se organizava, e essa organização, ela era pautada num Estado burocrático. Então, ato contínuo na evolução do conceito, inclusive mesmo da cidadania, no que tange aos direitos fundamentais, a gente passa a ter uma cultura de cidadania, começa a ter sinais ali de uma cultura mais de cidadania. Veja que até hoje nós ainda nos esbarramos nesse conceito, né, nessa ideia de cidadania, uma vez que poucos, né, podem se intitular cidadãos, uma vez que não têm aí o conhecimento mínimo de seus direitos, né, que diante do poder público possa então exigir os seus direitos de uma forma legal, dentro da própria legalidade. Então nós falamos sobre a organização da administração, tivemos lá alguns debates a respeito até mesmo de determinados temas, como a ideia do presidencialismo de coalizão, né, daquela ideia da indicação, da moralidade, dos princípios, né, da administração pública, e até quando, né, que se atende que se sustenta a ideia de cidadania, uma vez que todas essas questões legais, né, o desenvolvimento da cidadania, ela se desenvolve se afastando do ideal, né, de devolver a prestação eficiente do serviço público ao cidadão. Então, aquela administração, o poder público de uma forma geral, passa a se debruçar e a entender que o Estado, não obstante, né, passe a ter uma cultura diante da sociedade, né, no que tange à cidadania, mas o Estado ele precisa evoluir também. De nada adianta o cidadão conhecer de seus direitos se o Estado não consegue lhe devolver, né, de forma eficiente os serviços fundamentais, aqueles todos estabelecidos na Constituição, principalmente aqueles do artigo 5º da Constituição Federal. E aí nós passamos por vários princípios, falando inclusive, né, daqueles que ensejam a fiscalização, controle da administração pública, até chegarmos então naquele contexto da aula em que falávamos então sobre então a reforma administrativa. Então o Estado ele passa a crescer, se torna ainda mais ineficiente, e o Estado então começa a buscar meios, uma vez que ele só prestava os serviços de forma direta, ou seja, apenas o Estado prestava os serviços, não havia possibilidade da participação da atividade privada ou dos parceiros privados no que tange a prestação dos serviços públicos. Então, o Estado começa a identificar essa problemática enorme, né, do crescimento, até que nós chegamos naquele marco, né, do Plano Nacional de Desestatização. E
E o Plano Nacional de Desestatização é aquela Lei 9491 de 97, tá? Esse é um marco, e aí vocês vão fazendo as anotações de vocês aí, tá? O marco para contextualizar, o marco legal, né, para contextualizar a nossa aula, ele se inicia a partir do Plano Nacional de Desestatização, onde então se estabelece um primeiro parâmetro legal para uma efetiva discussão da descentralização dos serviços públicos para dar a criação da administração pública indireta, tá? Então, a partir desse marco, nós lemos lá nos primeiros artigos dessa lei, a respeito, inclusive, né, da possibilidade de descentralizar, de entregar ou de transferir ao particular a execução de serviços públicos àqueles que naqueles que não fossem, de fato, aqueles serviços públicos essenciais que permaneceriam, então, com a administração pública direta. Então, nós temos esse primeiro marco, então, onde se estabelece, pelo princípio da legalidade, possibilidade de uma discussão mais ampla e efetiva a partir do Plano Nacional de Desestatização, né, que é a Lei 9.491 de 97, onde, então, se estabelece, né, que vai falar, inclusive, sobre o objetivo da lei, que altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização e revoga, né, a lei, que era uma lei antiga, que foi um primeiro marco, mas esse não nos importa nesse momento, 8.031, de 90, e dá outras providências, né? Então, desde o primeiro artigo desta lei do Plano Nacional de Desestatização, que é o marco e o ponto de partida da nossa aula, ele vai falar no seu artigo primeiro o seguinte, né? O Programa Nacional de Desestatização tem como objetivos fundamentais, inciso primeiro, reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público, né? Veja que a própria lei, na medida em que ela positiva a legalidade para transferir a execução dos serviços públicos para a iniciativa privada, ela mesma já afirma que esses serviços, de forma, né, direta, ela é indevida, sendo que o setor privado ele poderia executar com eficiência. No inciso segundo, contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida, né? Que daqui você tem, então, você passa a realizar com mais eficiência, com menor custo. E aí, enfim, para a gente resumir, apenas dando como marco essa primeira lei, ele vai, então, estabelecer os objetivos, né, do Plano Nacional de Desestatização de uma forma mais aperfeiçoada, né, neste marco da Lei 9.491. Então, a partir desse momento, a gente passa a falar efetivamente sobre a concessão dos serviços públicos, tendo como parâmetro essa lei, né, essa lei que nos dá a legalidade, ou que dá a legalidade ao Estado para discutir sobre a desestatização ou a descentralização do poder. Então, acerca da concessão do serviço público, né, que é espécie dentro da delegação, né, nós temos, então, a ideia da descentralização do poder, onde o marco, né, se inicia com o Plano Nacional de Desestatização, que é o marco legal, em que se discute a delegação, né, da execução dos serviços públicos, onde as espécies é que nós vamos discutir efetivamente. E uma delas é a concessão, né, em que eu vou passar para vocês aqui um breve conceito do que ela é. Então, apenas para iniciar a falar sobre, né, a concessão inicialmente, é que estabelece na própria lei 8.900, né, e 87 de 95, que é a lei que regula as concessões públicas no país,
ela vai estabelecer em primeiro plano a ideia de que toda transferência de execução de serviços públicos para o setor privado deve preceder de licitação pública. Então, anotem aí, né? Já a primeira observação, e de profunda importância, é que, não obstante a ideia do marco, né, que fala sobre a delegação dentre as espécies, permissão, autorização e concessão, e aqui a gente ainda está falando genericamente para entender o conceito, ela viabilize a delegação desses serviços, ao mesmo tempo ela vai se esbarrar naquele princípio, né, que nós estudamos. Um deles é o princípio da indisponibilidade a indisponibilidade, né, da indisponibilidade do serviço público, ou da necessidade do agente público efetivamente obedecer os parâmetros legais para a finalidade de, então, transferir a execução dos serviços públicos. Então, o primeiro marco aqui é que, na ideia da delegação de uma forma geral, a necessidade de licitação é uma questão legal, ou seja, qualquer transferência, seja em permissão, autorização ou concessão, há necessidade, né, que precede a necessidade de licitação pública. Este é um primeiro parâmetro. Já numa segunda situação, aqui já numa segunda ótica, avançando nesse conceito geral, é que a concessão, a mais utilizada dentre as espécies de delegação, que o Estado ele vai repassar, né, ao particular a prestação de um serviço público, né? Então, sempre quando nós analisarmos a ideia da delegação, qualquer dessas espécies, ou ali naquela espécie, aí a gente vai entender para cada espécie qual o objeto que se discute. Mas para cada espécie, ou se transferirá, por exemplo, o uso de um bem ou de um patrimônio público ao particular, ou se transferirá a execução de um serviço público, todos eles, segundo os parâmetros legais, a serem analisados para que haja, então, o descobrimento ali de suas especificidades, né, de cada instituto ou de cada expediente jurídico desse, ou administrativo desse. Isso é uma forma do Então, veja, por exemplo, que na concessão, né, nós temos aqui o Instituto da Concessão. O Instituto da Concessão, ou esses concessionários, né, que nós geralmente ouvimos aí, a primeira aqui, a ideia é que da necessidade de um contrato público de longa distância, né, de longo prazo. Porque o que acontece geralmente numa concessão pública? Numa concessão pública, o particular, né, ele investe um alto valor, né, naquele serviço público, com o objetivo de trazer o mínimo ou de atender minimamente o que estabelece lá, né, a ideia ou o artigo 175 e o 37 da Constituição Federal, que é para atender o princípio da eficiência, que foi essa a razão da desestatização, mas, ao mesmo tempo, para que, veja, né, quando a gente fala de parceria público-privada, a ideia aqui só há uma possibilidade de se admitir essa ideia, de que o particular ele vai ter lucro, né? Então, a gente tem aqui uma atividade lucrativa. Então, você então tem um particular que vai investir um alto valor, né, ou seja, na evolução ou no aperfeiçoamento daquele serviço público, para que ao longo do tempo ele consiga, através das tarifas, que geralmente são muito baixas, a não só amortizar, né, o que ele investiu, mas também passar a ter lucro. Né? Então, você dificilmente vai ter, por exemplo, contratos de concessão, contratos de concessão abaixo de 10 anos. Geralmente, você vai ter no Rio de Janeiro, e aí depois eu vou trazer alguns institutos aqui, no Rio de Janeiro teve uma concessão de um serviço público em que era 10 anos, só que, como nós sabemos que sempre é precedida de licitação, as licitações eram sempre fracassadas. Por quê? Porque eram de 10 anos e no cálculo, né, do indivíduo ou do empresário que iria investir um dado valor para recuperar, não existia nenhuma lucratividade interessante ali. Então,
na medida em que as licitações passaram a ser fracassadas, né, lá no estado do Rio de Janeiro, eles aumentaram a concessão de 10 para 50 anos, quando então eles conseguiram, então, empresas passarem a se interessar pela concessão ou serem concessionárias daquele dado serviço público. A gente vai falar especificamente dele mais para frente. Bom, então, a gente tem aqui alguns parâmetros para a gente começar a falar, né? O primeiro marco, o segundo marco é o artigo 175 da Constituição Federal. Então, dentro desse parâmetro, a gente sai lá do Plano Nacional de Desestatização, entramos na nossa própria Constituição, ou seja, em 88 nós temos, então, o Constituinte colocando no artigo 175 a importância desse instituto, quando, então, a gente, né, não obstante as leis específicas que regem as permissões, autorizações e concessões, nós temos, a princípio, a própria Constituição, né, absorvendo a constitucionalidade dessas leis anteriores a 1988, dando, então, novas providências no que tange a orientação desse tipo de instituto no país. Então, em 88, então, se positiva o artigo 175 da Constituição. E é a partir dele, né, que toda a nossa aula passa a ganhar, né, um contorno constitucional, e aí sim, dentro daquele parâmetro do direito administrativo constitucional, a partir, né, a partir da fundamentação no artigo 175 da Constituição Federal, né, que acerca do tema vai falar o seguinte: no artigo 175 da Constituição Federal, vai falar o seguinte, que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, quando a gente passa a nos atentar, né, de forma detalhada em toda a nossa aula, veja que tudo que eu falei até aqui, né, sobre a evolução, a necessidade da delegação, até mesmo na importância da positivação, fazendo com que a própria Constituição absorva a constitucionalidade dessas leis que surgiram para regulamentar esse instituto, a própria Constituição ela vai falar exatamente, ou seja, ela abrange exatamente os principais pontos que nós precisamos a passar a nos atentar a partir de agora, que é exatamente a ideia de que incumbe ao poder público, na forma da lei, ou seja, sempre obedecendo à legalidade, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, ou seja, ela está aqui afirmando que todos os serviços públicos serão realizados pelo poder público de forma direta ou indiretamente. Se for diretamente, ela mesma presta esses serviços. Se indiretamente, né, sob o regime de concessão ou permissão. Essas que são espécies de delegação, cujo marco foi o Plano Nacional, né, de Desestatização lá, que nós acabamos de falar. Ou seja, né, e esses serviços, quando forem delegados, ou quando forem, né, prestados ou transferidos sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação pública, tá? Então, é o ponto cerne que eu passei para vocês, né, sobre a ideia aqui inicial e geral de delegação. Eu vou disponibilizar um quadro aqui para vocês, só para que vocês entendam que a importância da gente vislumbrar o cenário do Instituto da Delegação. Olha só, é esse quadro aqui que eu quero disponibilizar para vocês. Olha aí. Então, é o seguinte, nós, logo no começo das nossas aulas lá, quando nós falamos a respeito da necessidade, né, do Estado, então, passa a crescer e o Estado passa a se debruçar, temos o Plano Nacional de Desestatização,
como um primeiro marco legal que viabiliza ou possibilita, então, o Estado a discutir a transferência de serviços públicos não essenciais para a iniciativa privada. Lembra que nós falamos que a partir desse contexto, né, a partir desse contexto, então, o poder público ele passa a transição, né, ele passa pela transição de um Estado burocrático para um Estado, então, que é gerencial, que é exatamente neste que nós entramos agora, né? A partir do artigo 175, a partir do Plano Nacional de Desestatização e a própria lei específica que vai regulamentar, né, um Instituto da Permissão e Concessão Pública e autorização, mais detidamente, a gente vai falar dela, que caiu no desuso, né, e aí nós vamos entender o porquê que ela caiu no desuso. Então, a gente parte dessa premissa, né? Estado gerencial brasileiro. Nos quadrados azuis aí, que vocês estão olhando, nós temos, então, a administração pública o quê? Direta, né? É o primeiro setor a respeito da administração pública direta, que vai ter diversas legislações, inclusive para fins de controle, né, social a respeito da prestação de serviços públicos. Dentro da administração pública direta, né, nós temos, então, os serviços públicos prestando diretamente e os serviços públicos sendo prestados pela administração indireta, que são as fundações, as associações, as empresas públicas, sociedades de economia mista. Tá? E a gente passa, então, todos esses serviços públicos, eles permeiam aí, essas personalidades, dentro dessa personalidade jurídica da administração pública, direta e indireta. Já o segundo setor, que é o que a gente passa a falar a respeito das concessões e permissões, porque parte da iniciativa privada, nós temos, então, o segundo setor, né? Geralmente, o primeiro, nos quadrados azuis que nós estamos vendo, são atividades sem fins lucrativos. Aqui a ideia é o poder público prestando serviço àqueles, né, constantes do artigo 5º, prestação de serviço à saúde, prestação de serviço, ou seja, claro que, de um lado, olhando a prestação do serviço para aqueles que não têm condições nenhuma e aqueles que passam a se utilizar, por exemplo, o transporte público desses concessionários, em que nós, cidadãos, não obstante a isso, devemos ou temos a necessidade de pagar taxas, né? Taxas essas, tarifas de ônibus, enfim. Mas isso a gente vai falar, realmente eu quero que vocês entendam esse cenário geral a respeito do Instituto ou do tema que nós estamos estudando. Então, no segundo setor aí, a parceria com a iniciativa privada. Aqui é com fins lucrativos, né? Então, nós temos a concessão, permissão e parceria público-privada, né? E é dentro desse aspecto que a gente passa a falar, porque nos quadrados azuis, a administração pública direta e indireta, lá atrás nós já falamos a respeito delas. Já no segundo setor, a gente passa a falar da iniciativa privada, prestando serviços privados, mas de grande interesse público. Essa é a diferença. De um lado, nós temos, né, a prestação de serviços públicos, do outro, nós temos a prestação de serviços privados, mas de grande relevância pública, ou de grande interesse público. Tá? E aí nós temos o Plano Nacional, né, de Desestatização, a lei que eu mencionei para vocês, e a própria Constituição Federal. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. A gente passa, então, a nos atentar a esse ponto de partida. Então, a execução dos serviços públicos poderá ser realizada pela própria administração direta do Estado. Quando se fala em execução direta ou centralizada, né, ou poderá ser descentralizada para terceiros que estejam dentro ou fora da administração pública. Se a descentralização for feita para terceiros, né, que estejam
que estejam dentro da estrutura da administração pública, aqui vocês vão ver, então, as figuras, né, das autarquias, das fundações, isso quando para dentro, tá? Das autarquias, das fundações, das empresas públicas e sociedades de economia mista, que são aqueles quadrados azuis. De uma outra forma, quando nós, então, identificarmos a transferência da execução de serviços públicos, né, dessa execução de serviços públicos foi realizada para terceiros que não estão, né, ou que estão fora dessa estrutura da administração pública, ou vale dizer, para particulares, aparecem, então, né, os institutos do tema que nós estamos estudando hoje. São as concessões, as permissões e autorizações. Então, eu não sei se até aqui vocês estão conseguindo enxergar que, não obstante seja, né, delegação de serviços públicos de forma descentralizada, nós temos aqueles dentro, né, da estrutura da administração, feita, né, ou sendo executadas pela administração pública indireta, em que o poder público é participativo, né, ou participa, inclusive na fiscalização direta, com participantes e membros da administração pública, inclusive no quadro diretivo, né, dessas autarquias, por exemplo, federais. Isso quando dentro, mas quando fora, nós falamos então da iniciativa privada, dessas grandes empresas, né, que são concessionárias, permissionárias e autorizatárias, né, de execução de serviços públicos. Isso quando fora da estrutura da administração pública, tá? Então, quando a gente passa agora a falar especificamente do segundo setor, que daí a gente já, né, sai da esfera interna da administração pública e passa a falar agora efetivamente da iniciativa privada, que presta serviço de grande interesse público, nós temos a professora Di Pietro, né, a professora Di Pietro, ela fala que, na verdade, é uma parceria de mercado, né? Se vocês tiverem, depois anotem aí a referência bibliográfica, que a professora Di Pietro, aliás, é uma das professoras que mais tem artigos sobre delegação de serviço público, permissão, autorização, concessão. E ela fala e deixa marcado muito bem aqui a ideia, até mesmo para nos induzir a ideia de que é com finalidade lucrativa. Então, a professora Di Pietro, ela sempre vai falar nos artigos dela que a ideia da delegação é sempre, né, uma parceria de mercado, que nos tende a levar à ideia de que é com fins lucrativos, né? Então, o empresário, ele ganha, ou seja, para que ele possa, então, ganhar muito dinheiro, ele vai ter que investir. Oi? Mas não é verdade isso, porque toda vez que o governo faz licitação para tentar vender uma rodovia, uma concessão de uma embarcação, ou de qualquer coisa que ele tenha a direção, é sempre no intuito final é arrecadar mais. E no final da conta está sempre a população pagando por isso. Então você tem um serviço de qualidade, de melhor. Se você for comparar o serviço que você tinha com que depois de terceirizado esse serviço, ele vai ser melhor, é claro que ele vai ser melhor, sem dúvida nenhuma. É só você olhar para a nossa rodovia aqui, Porta Taboão da Serra, para quem vai para o Paraná, que era do federal, que depois que terceirizou, ficou uma maravilha. Ainda não é uma maravilha, mas quando você começa a comparar ela hoje com o que era há 15 anos atrás, 10 anos atrás... Era terrível, eu lembro. Terrível. Sim, mas, na verdade, a forma do governo sempre fazer isso é de, sem dúvida nenhuma, arrecadar. É uma incapacidade que o governo tem de administrar esse tipo de concessão e acabar com muitas, entre aspas, tetas que acabam sendo criadas, porque os administradores que acabam ficando na direção, no caso de uma rodovia, ou, por exemplo, o DR, que não dá conta, acaba criando um cabide de emprego.
conseguir explicar? Não, sim, aí vai entrar tudo aquilo que nós já falamos das indicações, que em tese seria moral, até mesmo para ajudar na criação de políticas públicas, só que tudo isso tem um desvio de finalidade no meio. Hein, professor? Opa! Boa noite. Mas nem sempre, né, é só a fim de arrecadação. Existem muitos casos que, às vezes, é deficiência mesmo de pessoas que conhecem da área técnica, questão de tecnologia. Então, se ele não abrir isso para licitação, o próprio Estado não consegue fazer funcionar aquilo. Inclusive... aqui a única... Fale. Inclusive, aquele trem, né, o trem lá, o que já está em projeto faz anos, aqui de São Paulo para Campinas, que era para chegar lá, se eu não me engano, em 2 horas. Não é em 2 horas, acho que é 20 ou 40 minutos. Até hoje não conseguiu ninguém que pudesse aceitar por causa da dificuldade de tecnologia para isso, que geralmente vem da Ásia, mas até hoje não conseguiram o pessoal da Ásia para poder assumir, sabe? Então, por isso que até hoje não saiu do papel essa licitação. Então, tem casos que a dificuldade é tecnológica também, né? Na verdade... Não, perfeito. Também, você colocou bem colocado, também, né? Não é a ideia aqui da falta de tecnologia não é o principal motivo. O principal motivo, não sei se você escutou um pouquinho, 5 minutos atrás, isso é passivo de investigação. Investigação que eu falo assim, né? De quem tem curiosidade de buscar, não é por falta de disposição do governo e nem por falta de pretendentes. No interesse, né, de executar esse tipo de serviço. A questão aqui, ela vai muito além. O que a gente tem que ter em mente, principalmente quando a gente fala sobre esse tipo de tema, a gente precisa virar a chave, né, e colocar na chave do cerne da matéria, que é o quê? Aqui a ideia, quando eu falo com fins lucrativos, aqui eu falo para as empresas, né, para as empresas permissionárias e concessionárias, né, o poder público nesse sentido não, aqui o poder público é com o objetivo de viabilizar, ou seja, políticas públicas no que tange a transporte para facilitar a vida do seu povo, né, aqui a ideia de fins lucrativos é o interesse do particular em participar desse tipo de licitação ou de objeto licitatório, né, cujo o instituto ou expediente administrativo aqui é a ideia da concessão ou permissão, depende muito do que se discute, mas é o que eu falei. Você pega um projeto como esse, por exemplo, da ideia do trem bala, né? Você tem aqui um gasto vultuoso por parte da empresa ou das empresas que se interessariam em participar da licitação para adjudicar esse tipo de objeto, a fim de não só construir, mas também se usufruir, né? Então, aí você vai ter uma análise complexa sobre as especificidades desse negócio, né, por parte das empresas. Que tipo de lucro a empresa vai ter, né, em investir e se usufruir. Então, eles colocam num parâmetro, né, numa escala de tempo, e às vezes não é interessante porque, imagina, a primeira coisa que se fundamenta num negócio vultuoso desse é a segurança jurídica. Né? Então, você imagina que aqui é uma tratativa entre Estado, né, e entre a iniciativa privada. O Estado fala, olha, eu tenho esse objeto a ser executado. Que objeto é esse? A construção, sei lá, de linha de trem, nessa especificidade. Aí vamos supor que é o trem-bala lá. E aí a empresa ela vai estabelecer qual o gasto dela e se o contrato, né, que está sendo especificado no edital do contrato e até mesmo os termos de tarifa, né, o que vai ser cobrado, o que vai ser usufruído a partir da viabilidade desse serviço público para o cidadão, eles então analisam, verificam se isso é viável ou não. E aí o que nós temos aqui são exemplos como em diversas ofertas de concessão em que não há lucro para o empresário. Então, a administração, o poder público abre licitação, essa licitação ela é fracassada porque não tem concorrente, não tem interessado.
né? É o que aconteceu, não me lembro só do serviço público, mas lá no Rio de Janeiro aconteceu isso. Até então, eles pretendiam, salvo engano, é transporte lá. Salvo engano, eles abriam concessão para a execução de serviços de transporte público, só que o contrato era sempre de 10 anos. Né? E aí o que acontecia? Era sempre fracassada a licitação pública, porque os concorrentes olhavam as empresas e falavam, eu não vou investir para aperfeiçoar o serviço público, além de aperfeiçoar, ou seja, qual que vai ser o segundo passo? Eu vou ter que amortizar o que eu investi e ter lucro depois. Né? E aí eles verificam que o tempo não vai dar, não atinge, né, aquele parâmetro do que as empresas se prospectam que tanja lucro referente àquele tipo de negócio. E é geralmente isso que acontece. Né? Então aqui a ideia, aqui o cerne de tudo, é sempre quando nós falamos de concessão, permissão, tenham em mente o seguinte, é que se há ou não interesse por parte, né, se o que está sendo ofertado como execução de serviço público, se isso por parte da iniciativa privada, vai ter algum benefício, né? Vai ter lucratividade, porque se não tem interessado. É esse o parâmetro principal. Quando a gente falar de delegação, permissão, concessão, tenhamos em mente a ideia de que é com fins lucrativos por parte da iniciativa privada, que vai investir um alto dinheiro, um alto valor. E aí a gente vai falar agora no próximo slide, no próximo tema aqui, né, que a ideia da concessão, ou seja, como que se surge, e não se esqueçam disso, tá? Quando nós falamos, veja que eu vou fazer uma ponte e volto imediatamente. Quando nós falamos de delegação lá na reforma administrativa, qual que foi a razão da reforma administrativa? A necessidade da eficiência. Tá? Então, imagina a gente ter um transporte público ineficiente. E aí abre-se concessão. Tá? E essa Professor, concessão mas não como é que, for... por exemplo, só pegando esse adendo seu aí, como é que um transporte público fica ineficiente? Só se o governo ou quem administra esse mercado sucateia o sistema para beneficiar empresas que já são do ramo. Isso é pura política. E no final é sempre o lucro. Então, Leandro, mas olha só, vamos sair dessa nata. Essa malha, tá. Aqui a ideia da ineficiência é o seguinte. É que por isso que precisa deixar eu concluir, porque senão eu acabo não conseguindo voltar. O que eu queria dizer era que na ideia da reforma administrativa, né, se debruçaram por conta da necessidade da eficiência do serviço público. E aí, quando nós temos, então, a desestatização a partir da delegação, cujas espécies é permissão, autorização e concessão, positiva-se isso na Constituição Federal, sob a perspectiva, e a gente vai voltar lá e ler, o principal requisito da delegação é a necessidade, é o dever, é a obrigação do permissionário ou do concessionário aperfeiçoar aquele serviço público. Né, que foi o exemplo que, salvo engano, o Leandro, que deu, vê aí a rodovia como que está agora, ou seja, ele tem essa obrigação de aperfeiçoar. Né, e nessa medida de aperfeiçoamento é que entra, né, os planejamentos o planejamento da iniciativa privada. Se a concessão que tem requisito de aperfeiçoamento, o que eu vou investir para aperfeiçoar esse serviço público, no que tange à eficiência, porque é a eficiência que traz a necessidade do aperfeiçoamento, se o tempo dessa concessão que estabelece o contrato me permitirá, ao longo do tempo, amortizar o que eu investi e ter lucro posteriormente. Por isso, da necessidade da finalidade lucrativa, né? Nesses institutos públicos. Né? Você tem iniciativa privada contratando com a administração pública para ter lucro. Né? E aí, às vezes, não é igual... Esqueci só o colega que deu o exemplo do trem. Eu acho que é um trem-bala, que é para Campinas, eu acho, que o pessoal estava falando aí. Rio Campinas. É isso, né? São Paulo. Rio Campinas, é isso. Então, aqui não é falta de tecnologia. Empresas de tecnologia de ponta tem muito. O problema é o investimento, é o dinheiro, né? É o dinheiro que ou seja, é o tempo, né, do contrato que às vezes as empresas identificam que não vai ser benefício para elas, vão perder dinheiro com isso. Professor Robson, essa é a razão. A CCR que comanda a linha amarela
não tem greve, não tem custo para o povo nenhum, porque a pessoa não é hábil, troca e tira. E a empresa continua Sim, trabalhando. E o professor tem sim, que ter na sim. cabeça que essa normativa que o senhor está narrando aí vem facilitar a capacidade da integração do povo com as empresas e a qualidade, e que você pode reclamar, Sim. que antigamente eu estou subindo ao público, me desacatando, acabou isso. Agora um cara tem que trabalhar e prestar serviço de Então, a qualidade. gente vai... É isso aí, que é dada pela eficiência. Aí a gente tem o artigo 37 lá que vai impor isso, né, sob pena de responsabilidade àqueles que não cumprirem os princípios da administração pública, né? Então você vê, por exemplo, no artigo 175 da Constituição, que ele versa, quando você faz a leitura do artigo 175, ele vem apenas, e aqui é o fundamento, né, como eu falei, é o parâmetro, é o ponto de partida da nossa aula, mas aqui ele vai falar apenas de transferência, né, da execução de serviços públicos, né? Porque nós temos outro tipo de permissão e concessão para outros fins, por exemplo. Quem conseguiria me falar qual outro fim de concessão e permissão que não serviços públicos? Nós temos, por exemplo, a entrega, né, a entrega de uso de um bem público a um particular. A isso também nós damos por meio dos institutos de concessão e permissão, né? E aí você vê que o artigo 175, ele só regula, né? Ele só regula o Instituto da Concessão e Permissão de serviços públicos, e não de entrega, por exemplo, de uso de bem público a particulares. Então, sempre, na medida em que a gente avança, e aí depois vocês vão entender a razão, né, vocês têm que ir colocando essas observações. Vocês me escutam aqui, não colocar essa observação aí no lado aí, né, por exemplo, essa observação que eu estou passando para vocês, depois pode ser causa de talvez confusão na resposta de uma questão qualquer. Então você vê aqui que, por exemplo, na análise do artigo... Não, pode colocar, na medida que a gente, igual na sala de aula, na medida que a gente vai falando, vocês já vão colocando. É que eu fiquei em dúvida o seguinte, o professor começou a falar do primeiro setor, e no primeiro setor falou o seguinte, que é sem fins lucrativos. E eu fiz confusão aqui, achei que você ainda estivesse falando do primeiro setor, mas como você estava falando das concessões e tudo mais, que ela está no segundo setor, não é isso? Ou eu estou fazendo... Sim. E aí, sim. Mesmo, sim, agora entendi. Eu não entendi, mesmo no primeiro setor, professor, quando fala na administração indireta, isso não envolve nada do setor privado, né? Continua, isso aqui é administração pública pura, primeiro setor. Na administração indireta, sempre você vai ter isso. Então, no primeiro setor, nós temos, então, a administração pública, que ela vai... Essa aula, principalmente partindo da premissa daquele quadro que eu passei, nós falamos aqui da administração pública de uma forma geral, já dentro do plano de desestatização. Coloque esse quadro de novo, por favor. Tá, depois eu coloco. Esse quadro, mas aí não vai adiantar eu colocar se vocês não entenderem. Tá. Né? Aqui a ideia é que nesse cenário que eu passei, nós falamos, então, da administração. Vou tentar fazer um resumão para a gente dar partida daqui. Uma outra coisa eu sempre brinco, né? Puta, aula chata e tal. Aceitem, né? Finjam que goste, porque se não gostar, não vai entrar. Política, porra. Isso é política. Isso é pura política. Eu sempre brinco. Eu sempre brinco o seguinte, quando você tiver dificuldade numa dada matéria, finge pelo menos que gosta, porque daí entra. Porque se não pelo menos fingir que gosta, aí que não vai entrar é nada mesmo. Eu tô fingindo. Mas bem, eu não vejo. Mas eu não vejo aqui, é como eu falei, aqui às vezes é só a gente identificar a importância da matéria. E, né, como vocês estão vendo aí, a todo momento é o que mais se discute essa matéria. É tudo que a gente está falando aqui, é o que mais hoje tem sido discutido.
né? Principalmente em época de pandemia. Como que os serviços públicos se dão? É decreto de quarentena, enfim, a vocação de bem particular para uso público, tudo é o que nós estamos vendo aqui, falando aqui. Né? Mas apenas vou tentar fazer uma síntese aqui, para tentar deixar coeso a ideia. É como eu falei, no primeiro quadro que eu passei, desde o Estado burocrático, passamos para o Estado gerencial a partir do Plano Nacional de Desestatização, né, da Lei 9.491 de 97, que se estabelece o Plano Nacional de Desestatização, estabelecendo, então, viabilizando, ou seja, essa lei ela é aprovada para cumprir o princípio da legalidade, porque como que eles iriam conseguir delegar serviços públicos se não tinha uma lei que prevesse essa possibilidade. Então, o Plano Nacional de Estatização veio para cumprir essa finalidade. A partir disso, a própria lei estabelece que um dos requisitos para delegar serviços públicos é o aprimoramento. E por que do aprimoramento? Exatamente por conta da reforma administrativa, que se debruçaram à época, dizendo o seguinte: precisamos, né, estabelecer agora, positivar o princípio da eficiência, porque os serviços públicos têm que funcionar, e da forma como estava assim, absurdamente ineficiente diante de um Estado que só crescia, né? E aí, a partir dessa lógica, né, do aperfeiçoamento, né, do fundamento do princípio da eficiência, sendo positivado o princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição Federal, como se isso não bastasse, o Constituinte ainda traz, né, esse instituto específico, desde o Plano Nacional de Desestatização, para o artigo 175 da Constituição Federal, em que ele vai falar a possibilidade, a viabilidade, né? E aí eu só vou ler para você, para ser contextualizado. O que ele vai falar é exatamente isso, olha lá: incumbe ao poder público, né, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, né, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, no quadro azul, que é esse, o quadro azul, que é exatamente esse que eu vou fornecer de novo para que você contextualize, nós estamos falando do setor 1, né? Cabe ao poder público, setor 1, administração pública, aqui, direta e indireta, tá? Então, aqui não se discute aqui a administração pública. Na parte da administração pública indireta, nós temos quem? As fundações, nós temos, então, as associações, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Isso não se discute mais. A nossa aula, ela parte, né, do segundo setor. Apenas o azul eu fiz para contextualizar vocês na aula. Já a gente passa a falar de concessão, permissão e autorização no segundo setor, que são aqueles entes ou aquelas entidades que estão fora da administração pública, fora, né, do corpo da administração pública, que realizará serviços, né, serviços privados, mas de grande relevância pública, ou de grande interesse público. Quais são esses serviços? Planos de saúde, transporte público, e por isso que escolas privadas, né, que exercem o papel ali e que prestam serviços de educação, que devem seguir, por exemplo, o Plano Nacional, Plano Nacional de Educação. Então, todas elas, ou elas são concessionárias, ou permissionárias, ou autorizatárias, né? E aí, especificamente mais lá na frente, nós vamos falar da parceria público-privada. A nossa aula, ela parte do segundo setor, que é exatamente a parte da concessão, né? Concessão, permissão e autorização. Por isso que eu passei lá para você, porque eu contextualizei essa parte para que não haja dúvida a respeito de que ponto que nós estamos. E o ponto de partida é o Plano Nacional, a Lei do Plano Nacional e o artigo 175 da Constituição Federal. A partir dessa premissa, ou seja, desse discurso inicial, o que nós temos que identificar nesse nosso tema, a partir já do segundo setor? Que as concessões, permissões e autorizações
elas partem de uma lógica, né? Elas partem de uma lógica de que a iniciativa privada precisa ter lucro, tá? Precisa ter lucro. E de que forma as empresas terão lucro, né, na execução dos serviços, né, permissionários, ou aqueles que são autorizados, ou aqueles que são permissionários, ou até mesmo dos concessionários, ou das concessionárias? Por meio do edital, que a única forma que a entidade privada ou a iniciativa privada tem como ser permissionária ou ser delegatária de um serviço público, ou de um serviço, né, de profundo interesse social, é por meio de licitação pública. E é a partir dessa ideia do Estado gerencial é que a gente passa a falar, e que eu falei que, por exemplo, a professora de Pietro, ela fala que essa atividade, né, de contratação, a interação entre setor público e privado, ele é chamado, né, exatamente para dar a conotação de que a iniciativa privada precisa ter lucro, né? Então, aquele contrato, aquele edital, os termos do edital, precisa demonstrar ou precisa ser atrativo a fim de que os empresários de que a iniciativa privada têm interesse em participar de licitação pública sobre, né, aquele serviço, aquele serviço que será autorizado, enfim, que será delegado à Constituição Federal 175 e o Plano Nacional de Desestatização. Beleza, pessoal? Agora ficou claro, professor, embora a sua internet esteja falhando, não sei se é só para mim. Pode ser. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Não, mas agora eu entendi. Agora eu entendi, eu estava no ponto errado. Agora eu fui para o ponto. Entende? Ok. Bom, professor, só uma curiosidade, né? Posso falar? Pode. Assim, o interessante é que tem algumas coisas que a Constituição ela obriga, né, o Estado a nos fornecer, que tem casos aí de licitações que, no caso do transporte público em São Paulo, acaba que o próprio município acaba subsidiando parte do custo para que a gente tenha esse serviço, né? Então, porque em São Paulo a demanda não paga nem o custo. Então, para que tenha pelo menos o serviço, a prefeitura subsidia para poder pelo menos terminar zerado, sabe? Para que a empresa consiga trabalhar. Oi? Não, perfeito, continue. Não, então, acho que aí já entra outra questão da obrigação, né, do próprio Estado nos fornecer esse serviço, né? Se não aparecer ninguém, ele tem que dar um jeito, ele tem que arrumar um jeito, uma maneira de fazer a pessoa aceitar, nem que seja subsidiando parte do serviço, né? Não, perfeita colocação. O que você colocou agora, para ser perfeito, se fosse numa questão discursiva, era dar o fundamento ao artigo 5º, né, dos direitos fundamentais que o cidadão tem. Né? Não tem como o poder público simplesmente motivar uma decisão de, por exemplo, a ausência de um serviço público ali fundamental, porque não existe interessado. Ou ele faz ou ele delega. Né? Tanto um quanto o outro, há necessidade de políticas públicas de prestação desse serviço público fundamental sob pena, né, de improbidade administrativa e as sanções, né, àquele gestor público que não, né, cumpriu com a própria Constituição, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Ele tem o dever de cumprir e de prestar e de devolver ao cidadão esses serviços públicos fundamentais. Perfeita colocação. Então, dando início à nossa matéria, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês que eu preciso perguntar, que eu sempre esqueço, mas eu acabei de bater. Eu dou andamento na aula. Aí é com vocês. Picotou tudo que você falou aí, Alguém contra a dar continuidade na aula?
Daí, Professor, mas... picotou a sua fala completamente aí. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito dos trabalhos, tá? A sua frase aí não foi conclusiva porque picotou demais, professor. Repete. Nossa, agora ficou ruim. Tá bom, não. Seguinte, posso. Olha aí. Agora tá ruim mesmo. De 1 quilo de palavra não dá para ouvir uma grama. Não dá mesmo, agora ficou todo zoado. Caramba, rapaz. Professor, não deu para ouvir nada que você falou aí. Nada. Espera aí. Estão ouvindo? Se você falou estão ouvindo, só deu para ouvir o ouvindo. Ô, professor, o senhor está num abrigo nuclear? Eu acho que tá. Espera aí um pouquinho. Tô não, pô. Viu, professor? Depois que isso se for possível... Isso daqui é permissão de serviço público. Pois é. Viu, professor? Só uma dúvida a respeito dos trabalhos. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo. Porque, assim, eu entreguei os trabalhos todos lá. Toda quarta-feira eu envio o trabalho daquelas discursivas que tem. Já fiz as 10 questões e a que o senhor pediu para fazer na quarta passada. Esses trabalhos não iriam substituir o primeiro BI da primeira prova oficial? Eu acho que ele não ouviu. O trabalho que vai substituir a nota do primeiro BI? Isso, a nota oficial. Ouviram? Não ouvi nada. Não ouvi nada. Começa a falar, corta o primeiro BI. A nota que será? Espera aí um pouco. Espera um pouquinho só. Será que quem está com o microfone aberto, fechando, será que não melhora? Não, Net, é a internet dele lá. É a internet dele. Que a gente ouve bem pra caramba aqui. Eu estou escutando vocês. Eu acho que o problema é para o senhor falar aí, viu? Então pode ser o seu fone. Ele tá picotando. Vocês perfeitamente. Mas congela a imagem, deve ser a internet dele, talvez. Vocês estão me escutando agora? Sim. Sim, só que corta alguns pedaços. Professor, isso é castigo. Você deixou a gente quarta-feira sem intervalo e foi direto até as 22. Aí hoje está de castigo aí pela internet. Se vocês desligarem, eu vou desligar o microfone de vocês aqui para ver se não é interferência que está dando. Agora falou bem. Agora não cortou nada. Cortou nada. Viu aí, Leandrão? Acho que o microfone trava bem na hora de falar alguma coisa interessante, sabe? Estão escutando agora? Perfeito. Agora é normal. Tá, seguinte, então, dou continuidade, então? Bora. Bora até 22 não, né, professor? Alguém contra? Ô, professor, Não, vamos terminar antes.
Tira a dúvida das notas, por favor. Eu acho que tem mais gente aí que tem a mesma dúvida que eu. Vamos deixar para a gente pegar, vamos deixar para tirar essas dúvidas no final. A matéria nossa aqui sobre concessão, permissão, a gente tem aí no máximo aí mais uns 30 minutinhos no máximo. Tá bom. E aí a gente tira ao final para a gente tirar as dúvidas aí que vocês tiverem para a gente resolver essa questão, pode ser? Pode, fechou. Ok, pode Combinado. ser. Então, beleza. Seguinte, a gente passa então a fazer alguns parâmetros ou a sinalizar aqui a forma de aquisição ou até mesmo de contratação, né, por parte do poder público, ou de que forma que ela ou o poder público realiza a delegação do serviço público. Ou seja, né, quais os expedientes jurídicos que a legislação estabelece, né, para fins de formalizar com o objetivo de dar segurança jurídica na delegação dos serviços públicos. Tá? Um primeiro parâmetro que nós temos a respeito da delegação dos serviços públicos é o que a própria Constituição estabelece, que é a licitação pública. Tá? A gente vai ter uma aula específica e aprofundada de licitação pública mais para frente. Mas a gente sabe que licitação pública ela possui diversas modalidades de licitação. Pregão eletrônico, concorrência, tomada de preço, convite, leilão, até concurso público. É uma forma de licitação pública. E considerando que a delegação é apenas gênero, das quais as espécies, né, estamos diante da permissão, concessão, autorização, temos como premissa a ideia da licitação pública como forma de transmitir ou de transferir, né, esses serviços públicos, ou a execução desses serviços públicos por particular, ou para a iniciativa privada. Tá? A concessão, especificamente, doutrinariamente, né, ela sempre vai, ou seja, a formalidade da concessão, ela é realizada, né, por meio de expedientes jurídicos. Quando você realiza, por exemplo, qualquer tratativa ou negócio, qual que é a segurança jurídica, né? Ou seja, no direito civil nós aprendemos, principalmente naqueles contratos sinalagmáticos ou contratos de adesão, e que o contrato é que nos dá a segurança jurídica, seja para a feitura, né, seja para a execução de um serviço, seja para a negociação de um bem, porque é no contrato que nós realizaremos ou estabeleceremos ali direitos e obrigações. Então, eu passo a falar aqui, né, da concessão pública, a partir da licitação, qual o instrumento que se formaliza, né, qual o instrumento que surge a partir da licitação. Na concessão, nós temos então, o contrato administrativo, né? E o administrativo é o que vai se estabelecer as obrigações daquela concessionária, né? Daquele indivíduo que vai, então, participar da licitação pública, aquele que vence a licitação pública, né? Na modalidade de concorrência, a gente vai ver isso mais para frente também, ele é que vai avançar, ou seja, ele é que vai assinar, né, o contrato administrativo junto com o poder público. E o contrato administrativo aqui na concessão, né, a partir dessa delegação, o que nós temos na concessão é que o contrato administrativo é que traz a segurança jurídica para aquela empresa pertencente da iniciativa privada. Então, lembra que nós falamos aqui, demos alguns exemplos sobre a necessidade, né, da iniciativa privada identificar a lucratividade, né, que precisará ao longo do tempo
não só investir um vulto grande de dinheiro no aperfeiçoamento daquele serviço, mas ao mesmo tempo, ao longo do tempo, né, esse investimento e ele ao final, né? Então, o que administrar, tá? Deixa o saco. Então, tem contrato administrativo. Oi? Ficou ruim. Ficou ruim novamente. Vocês estão escutando ou não? Agora melhorou. Tá. Mas essa última frase sua aí ficou zoada. Parece que tem pessoas com o microfone aberto, gente. Tá dando eco aí. Tem que eu preciso que todos vocês desativem o microfone de vocês. Porque senão eu não consigo falar, dá esse tipo de problema. Por favor. Aí quando quiserem falar, abram e falem, mas ao mesmo tempo peguem e fechem, tá? Então, nós temos que na concessão ela é precedida de licitação pública, licitação essa, né, que será, ou seja, o objeto dessa licitação será adjudicado, né, no Instituto Concessão por meio do contrato administrativo, tá? Isso por meio do contrato administrativo. No artigo, coloquem aí, tá? A partir da segurança jurídica que o contrato administrativo dá para as concessionárias, nós temos, então, a garantia do próprio contrato, que está lá no artigo 23 da Lei 8987 de 95, tá? Que é a lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Tá? Então, coloquem aí artigo 23 da Lei 8987 de 95. Tá? O artigo 23 vai falar o seguinte. Lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95. Obrigada. É a lei que dispõe, é a lei que rege, né, os institutos da permissão, da concessão e da permissão de serviços públicos, aqueles constantes do artigo 175 da Constituição Federal, tá? Então, o artigo 23 vai falar o seguinte. Olha lá. O artigo 23 vai falar o seguinte. Do contrato de concessão, tá? Então, a exemplo em licitação pública, lá na Lei 8666 de 93, na lei, né, que rege as concessões e permissões, ela também vai estabelecer que é o contrato, né, que é o contrato administrativo que faz lei entre as partes. E a partir disso, né, no artigo 23, vai estabelecer a obrigatoriedade da administração pública colocar ou apresentar ou fazer constar determinadas cláusulas, né? Ou seja, é obrigação da administração pública fazer constar estas cláusulas no contrato de concessão do artigo 23 da Lei 8987, tá? Que é a lei que rege as concessões e permissões públicas, né, de serviços públicos. E aí eu vou ler alguns incisos aqui para vocês terem uma base. Olha só, lá no artigo 23, vai falar o seguinte: são cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao objeto, ou seja, no contrato precisa estabelecer objeto,
a área e o prazo da concessão. Esse é o principal, um dos principais, uma das principais análises, né, que as concessionárias realizam sobre prazo. Qual o tempo dessa concessão? Ou qual o tempo de segurança jurídica eu terei para explorar esse serviço público a partir do investimento e aperfeiçoamento que será realizado, né, nessa área. Então, o tempo, sobretudo, que vai estabelecer aí o interesse da iniciativa privada participar, né? Participar da concorrência aí para concessão pública, tá? Professor, e ela vai falar todas as... Bom, já interrompi. Perdão. Não, pode falar, mas depois você fecha. Sim, sim. Até porque, assim, a exemplo do que o professor falou de uma concessão, por exemplo, não sei se no Rio, que era de 10 anos. E daí a empresa que ganhou, enfim, que passou lá na licitação, ela achou que não era um tempo hábil para ter um retorno do investimento. Isso não é filantropia, lógico que a empresa tem que ter realmente lucratividade. Visto que esse período, ele, como o público, né, o setor público tem um mandato de um tempo, e esses 10 anos ultrapassa aquele mandato onde quem negociou, quem tratou daquela concessão, muda, né? E aí ele tem que pensar nesse risco, embora tenha que ter, por isso é que tem que ter esses termos jurídicos bem seguros para garantir. Isso. Ter garantia dos dois lados, tanto da prestação de serviço para o setor público, quanto do setor público manter esse contrato, né? Mesmo com a mudança do representante lá do setor público. Bem colocado, bem perfeita a sua colocação, né? Aqui nós temos a necessidade, né, a necessidade da administração pública, da segurança pública, da iniciativa privada, do empresário, né? Se nós temos aí um mandato, né, do gestor público, criar aquela política pública ou que decidiu por aquela vontade apessoar determinado serviço público ao povo, a empresa ela precisa ter perfeita garantia de que na mudança de gestão não haverá de forma alguma mudança nesse contrato. Senão, o juízo que a empresa poderia ter, né, sendo que ela precisa do tempo. Lá no Rio de Janeiro, o que eu falei foi que sequer houve, né, o interesse de participantes, né, de interessados na concorrência daquele serviço público, porque o tempo era muito pouco. Então, a administração pública, diante de várias concorrências fracassadas, onde não apareceu nenhuma empresa interessada, eles então ampliaram, óbvio, eles foram fazer pesquisa de campo, e aí de 10 ampliaram para 50 anos a exploração daquela atividade pública, daquele serviço público. Só que daí, assim, a título de aula, né, de debate aqui, é simples, essa ideia da mudança. Inclusive, isso foi até, eu vou ver se eu até pego na próxima aula para trazer para vocês, é só uma lembrança que eu tenho em aulas que eu dou, isso foi até em jornal à época, né, dizendo o seguinte, agora são 50 anos, o gestor está dando para determinada empresa mamar na teta do governo. Mas não é mamar na teta do governo, né? O cara vai investir um puta de um dinheiro, né? E aí ainda houve uma brincadeira, se o cara... mas o dinheiro que ele vai pegar lá... saído, né? Porque daí o contrato falava o seguinte, 50 anos prorrogável por mais uma vez. Não, então, o que eu quero dizer... Não, então, aí o que eu quero... Mas aí já é outra tratativa. Né? Aí já é uma outra questão. O que eu quero dizer é que a responsabilidade ali... A responsabilidade na execução do serviço público, né, é do empresário.
né? E aqui a ideia da simplicidade, da ampliação desse tempo, exatamente nesse caso, né, de porção do que vai se investir, ou do que será investido, e ao final ter lucro. Né? Como a colega falou, não tem hipocrisia, a iniciativa privada precisa ter lucro. Né? Não é porque já está junto à administração pública. A administração pública primeiro precisa dar garantia, ou seja, jurídica àquela empresa, ao mesmo tempo, para que a gente possa vislumbrar esse aperfeiçoamento do serviço público. Agora, lucratividade tem que ter, gente. Isso daí, a gente está falando aqui, é de iniciativa privada. Né? E aí, só para arrematar aqui, saiu na matéria que, 50 anos mamando na teta do governo. Aí o prefeito falou, você teria muito mais ibope se você tivesse falado que poderia ser até 100 anos, né? Porque no contrato estabeleci que poderia ser prorrogável por uma única vez, por igual período. Então, em tese, aquele contrato poderia, né, ser prorrogado por até 100 anos, né, na atividade daquele serviço público. Mas aí aqui é porque nós não sabemos, eu não me lembro qual que era o contrato específico, eu sei que era no que tange a transporte, mas eu não lembro qual era. Mas era um vulto enorme de dinheiro que seria gasto no aperfeiçoamento, tinha construção e tudo, e teria que ter lucro ao final. Então, não era uma coisa assim, não era uma aberração, né, o contrato administrativo nesse sentido. Professor. Mas para finalizar só essa questão, é que na concessão, só para finalizar, que na concessão tenham em mente, ela é precedida de licitação pública cuja garantia, né, a garantia do negócio jurídico se dá no contrato administrativo, né, estabelecido na Lei 8987, né, cujas cláusulas essenciais estarão a partir desse artigo 23 aqui, que está à disposição para a leitura de vocês. Quem quer falar aí pode falar. Professor Robson, aqui é o Joel. Professor, eu conheço vários professores... Alguém ia falar aí? Eu estou falando, Joel. Fala, Joel. O professor é o seguinte, eu creio que a confiança na administração pública do Rio de Janeiro está bem deficiente devido eles não cumprirem nem as normas do primeiro... da primeira o controle do governo direto, por exemplo, a UERJ, os hospitais que é deles direto, estão receber até hoje. Tem um professor lá que é professor de pneumologia, eles estão sem receber, porque os caras desviaram todo o dinheiro. Então, no governo Cabral, no governo Pezão, eles foram até presos. Aí só me explica se tem a ver alguma coisa com a outra ou não. Não, isso, Joel. E tudo isso aí para a investigação do Ministério Público, né? E aí eles vão verificar, por exemplo, uma vez que é precedida de licitação, eles vão pegar os pontos. Quem foram essas empresas que participaram? Né? Se não houve, por exemplo, uma licitação para qualquer delas que tenha, ou se eventualmente nas transações André e Rogério, bancárias não teve ali alguma suspeita de transferência de valores com o objetivo de tornar. Tem que, se não consigo, vocês vão ter que continuar com um problema aí, tá? Então, a gente tem toda essa questão, Joel, que daí parte para a esfera penal, que eles vão conseguindo pegar os pontos para fins de investigação e vincular, né, o gestor público a improbidade ou algum crime de facilitação na concessão ou na permissão de serviço público. Isso tudo tem, quando a gente for falar de licitação especificamente, eu vou estar a jurídica, grandes, ou seja, essas grandes fraudes aí noticiadas na televisão, elas partem a partir, às vezes, até mesmo de uma fiscalização de um cidadão. Lembra que eu falei que o contrato administrativo a um processo administrativo é qualquer cidadão,
denúncias foram realizadas, e essas denúncias, às vezes, vão para frente, dado o indício de autoria e materialidade de um determinado crime licitatório, por exemplo. Tá? Então é o seguinte, pessoal, a concessão ela é precedida de licitação, cujo contrato administrativo é o que dá estabilidade, né, é a estabilidade à iniciativa privada, à empresa, tá? Cujas cláusulas que garantirão aquele empresário, né, na exploração daquele serviço que foi investido dinheiro e para, ao final, obter lucro, a partir do artigo 23 da Lei 87. Modo contrário, o Instituto agora da Permissão, né, o Instituto da Permissão, nós temos, então, nós tivemos aqui algumas mudanças desde a própria Constituição Federal, tá? Nós tivemos aqui algumas mudanças desde a Constituição Federal. A legislação, se nós pegarmos, por exemplo, a legislação, lá no artigo 40, ou desde da Constituição no artigo 175, ele vai falar, ou seja, a Constituição, a própria Constituição, ela vai falar que os serviços eles são concedidos por meio, né, eles serão realizados ou diretamente ou indiretamente por meio dos permissionários ou concessionários. Doutrinariamente, nós temos que a concessão, diferentemente da permissão, ela garante ou dá segurança jurídica por meio do contrato administrativo, tá? No que tange à permissão, a permissão, ela também é transferida, né, cujo a formalização do expediente é o contrato administrativo, mas sobre este contrato administrativo da permissão, ele é considerado um contrato precário, tá? Ele é considerado um ato precário. Precário por quê? Porque, diferentemente da concessão, ele pode ser rompido a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo. Lembra que eu falei que no artigo 175 da Constituição Federal prevê apenas a execução, a transferência da execução de serviços públicos, né? Hoje em dia, você não se vê mais, ou seja, não se vê mais o instituto da concessão de serviços públicos por meio de permissão, né? Porque em um dado momento, né, passa a ser discutido, inclusive posterior à Constituição Federal, se a permissão era de fato um ato precário, né, ou era um ato de contratualização, tá? O legislador, lá no artigo 40 dessa lei, então façam essa divisão, tá? Enquanto nós falamos de concessão, que está assentado a ideia da licitação, segurança jurídica, contrato administrativo, cláusulas essenciais desse contrato administrativo a partir do artigo 23 da lei, né, que vai garantir ao empresário que ele invista um vultoso, um grande valor, né, de dinheiro no aperfeiçoamento daquele serviço público e que o garantirá a exploração desses serviços posteriormente para amortizar o investimento e obter lucros. Tenham isso como regra a respeito da concessão. Permissão, nós temos um contrato administrativo, porém de ordem precária, tá? E quando nós falamos em administração, que o contrato administrativo ele é precário, nós estamos diante de um contrato ou de uma aliança que pode ser rompido a qualquer momento. Não há, então, o que é distintamente da concessão? Segurança jurídica, tá? Não há, então, segurança jurídica. Acerca da permissão, né, que vai falar que houve um debate muito grande, em tese, a respeito se era ou não, né, um ato precário, veio, então, a legislação
a legislação no próprio artigo que rege as concessões e permissões. E lá no artigo 40, né, ela vai falar o seguinte acerca da permissão. Lá no artigo 40 vai falar o seguinte, 41, 40. Então, lá no artigo 40 vai falar o seguinte, a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Não misturem as coisas. Enquanto lá em cima, no artigo 23, estabelece a segurança jurídica das concessões, no artigo 40, não obstante seja também formalizado por um contrato administrativo, estamos diante de um contrato administrativo precário, tá? Essa precariedade, ou seja, esses termos frágeis, na ausência de segurança jurídica, estarão estabelecidos, então, na legislação ou nas demais normas pertinentes e, inclusive, no próprio edital, que lembra que é o edital da licitação pública que vai estabelecer, né, as regras daquela permissão, né, a forma como será transferido aquele serviço público. E, a partir daí, é que, então, as partes se vinculam, tá? Então, coloquem aí, então, essa questão. Agora, é o que eu sempre falo, né? A principal informação do artigo 175 é a seguinte. Sempre através de licitação. É sempre através de licitação. Sob o aspecto da principal informação. Agora, pedir licitação, né? Pensem comigo aqui. Pedir licitação para concessão é tranquilo, né? Porque sempre foi contrato. E é o contrato que dá a segurança jurídica ao concessionário. Agora, diferentemente da permissão, que sempre foi um ato administrativo anterior à regência da lei e da Constituição, foi essa a razão da Constituição inovar, né? Porque daí, veja, existia uma distinção. Entendam, existia uma distinção. Se doutrinariamente, quando vocês estudam permissão e concessão, a concessão, vocês sempre vão ter um caráter geral, de que ela sempre resultará num contrato administrativo para dar garantia ao empresário. Enquanto na permissão, doutrinariamente, vocês vão verificar, de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, enfim, vários outros doutrinadores, eles vão ensinar que a permissão sempre foi um ato, né, precário. Sempre foi um ato, né, administrativo. Assim, a Constituição ela veio e inovou, né, ou seja, acabou com essa distinção de permissão e concessão. Então, não se escuta mais em permissão de serviço público, né? E aí, isso tudo veio a conferir no artigo 40, como eu falei, né? Veja que o artigo 40, ele vai falar assim, a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão que observará os termos da lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e revogabilidade unilateral do contrato pelo concedente. Então, se nós temos que esta lei, né, de 95, ou seja, se você observar e fazer uma análise aqui interpretativa, você vai ver que está tendo uma confusão aqui, né? De um lado, a Constituição estabelece
que é precedida de licitação e por meio de contrato, que a licitação naturalmente vai resultar num contrato administrativo, e que o contrato administrativo, que qualquer contrato estabelece, e vocês aprendem em direito civil, né, que é obrigações e deveres, né, que é o contrato que traz segurança jurídica aos negócios, né? Então, a Constituição estabeleceu o critério, né, de licitação, a lei vem e diz o seguinte, que é um ato precário, né, que é um ato precário. Então, nós temos aqui essa confusão. E aí, eu pergunto para vocês, né, como que isso foi resolvido? Como que isso é entendido hoje em dia? Né? A partir dessa confusão toda, veio uma lei da Anatel, né? Salvo engano, em 97, a empresa de telecomunicação ela começou a realizar concessões de seus serviços, e a lei vai estabelecer que, na verdade, ele é um ato precário. E aí ficou, né, essa confusão entre Constituição e leis abaixo da Constituição, né? Inclusive, a partir da desestatização, a Constituição absorveu a constitucionalidade do Plano Nacional de Desestatização. Posterior à Constituição de 88, diversas leis acabaram sendo aprovadas no arrepio, né, da orientação da Constituição Federal, no que tange permissão e concessão. Essa discussão ela foi levada ao STF, porque lembra quando nós falamos aqui que quando há a necessidade de interpretar, né, termos de Constituição Federal acerca daquela lei, se a lei é ou não constitucional, cabe ao STF dar a última palavra, uma vez que ele é o guardião da Constituição, cabe a ele dar a interpretação, né? E aí eu queria que vocês marcassem aí, e fica para lição de casa, vocês fazerem a leitura da ação direta de inconstitucionalidade. Coloca só o A, D e I, tá? Que representa ação direta de inconstitucionalidade, número 1491 de 98. 1491 de 98. Quando então foi discutido, né? Se era ou não, né? Se era ou não um ato precário, não obstante a contratualização da permissão. O resultado da ADI, né, foi que, de fato, a permissão ela é um ato precário, né? A necessidade aqui da distinção. Ela é um ato precário, né? Então, por isso, a razão de você não ver mais o instituto da permissão na transferência de execução de serviços públicos. Basicamente, você só vê concessão, porque não se utiliza mais, ou seja, não se usa mais o instrumento da permissão para transferir serviços públicos. Porque lembra, se tanto permissão ou concessão ela é precedida de licitação, que empresário que vai querer participar de uma permissão, sendo que a permissão, né, não existe segurança jurídica, que é um ato unilateral e precário, né? Então, por isso que não se vê mais o instituto da permissão na transferência de serviços públicos, exatamente porque ela, de fato, foi considerada um ato precário, não obstante a Constituição estabelecer a sua contratualização, né, no que tange a formalização, a formalidade neste expediente de permissão, né? Enquanto antes era apenas um ato, hoje esse ato ele é emanado por meio de um contrato administrativo, porém nos termos da lei 8997
97, dizendo que não obstante, é um contrato, mas esse contrato é um contrato precário, tá? É um contrato precário. E aí, então, a ADI 1491 de 98, para vocês verem a discussão que foi lá, e vai ficar para vocês fazerem a leitura e a gente, enfim, a gente falar quando a gente voltar na próxima aula. Então, o que nós temos aqui? Né? O que nós temos? Nós temos, de um lado, o STF, né, dando, então, interpretação à Constituição, dizendo que é um ato precário, porque toda a doutrina, na verdade, sempre defendeu que, de fato, é um ato precário. Mas, não obstante isso, a própria Constituição trouxe a ideia da contratualização desse ato, o que gerou, enfim, esses diversos problemas problemas jurídicos de interpretação, até mesmo porque existia anteriormente permissionários que, né, executando serviços, quando então veio essa problemática. E aí, então, o STF resolveu. Bom, dando continuidade, e a gente vem falando aqui, né, das empresas ou da iniciativa privada que contrata com a administração pública, sendo ela, né, por meio de licitação, passa a ser permissionária ou concessionária. Imagine a seguinte situação: toda essa análise ela é regida por direito público, né? Ela tem uma regência dentro do direito público, que vai dar toda essa conotação, toda essa envergadura muito mais profunda e delicada, porque estamos falando da iniciativa privada realizar serviços públicos, né, por meio de concessão e permissão. Agora, caberia aqui uma pergunta: os concessionários, né, ou os permissionários, vocês acham que eles gostam da fazenda? Vou traduzir mais popularmente essa pergunta. Lembra que a gente fala que o poder público, né, numa lide jurídica, ela sempre, agora com a reforma, com o novo Código de Processo Civil, um dos benefícios que o poder público tem em lides jurídicas, por exemplo, em processos judiciais, é o prazo em dobro, por exemplo, para contestar, não precisar recolher custas, enfim, uma série de benefícios que existem. Antigamente tinha um prazo em dobro para contestar e quádruplo com a nova reforma, ou com o novo Código de Processo Civil, tudo é dobrado, só é dobrado. Então, prazo dobrado para contestar, prazo dobrado para recorrer. E a gente fazendo toda essa análise de que nós estamos diante de um contrato público, de um contrato administrativo, né, de que as empresas prestarão serviços, né, públicos, né, de grande interesse social, de que elas passam, lembra que nós falamos, né, todos esses que estão prestando serviço, que executam o serviço público, eles são longa-manos do serviço público ou do próprio Estado, e que sobre eles recaem toda a eficácia do direito público, né? Então, o que vocês acham? Isso cai muito em pergunta, principalmente caiu sobre essa questão, caiu, salvo engano, até tirei para fins da gente discutir, caiu no concurso público para promotoria, né? No último concurso público para promotor de justiça aqui em São Paulo, caiu numa prova discursiva se cabia ou se os permissionários, concessionários gozavam, né, dos mesmos benefícios da fazenda pública. Então, dada a reflexão de vocês, a gente parte da premissa da seguinte lógica, né? Nós temos, então, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. É o exemplo de qualquer licitante que participa de uma licitação qualquer, quando
eventualmente esse licitante viola, né, qualquer regra ou comete um ato infracional, ele não goza, por exemplo, dos benefícios da fazenda, que os benefícios do poder público. Ele não é comparado ao poder público para fins, né, de gozar dos benefícios de todos aqueles pertencentes do poder público. Então, os concessionários e permissionários, lembra que nós falamos lá no começo, naqueles quadros azuis e cinzas, que eu falei que a partir do segundo setor, que a gente inicia a nossa aula, eu falei que, então, a administração pública direta, né, poderá realizar os serviços, inclusive delegando para a administração pública indireta, mas ainda dentro, né, dentro do corpo do poder público. Né? Todas as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas, né, recaem da fazenda pública. Então, o que nós falamos? Com fins lucrativos sempre, e como se isso não bastasse, estão fora da estrutura da administração pública. Não obstante, realizarão ou executarão serviços públicos. E por que eles estão fora? Né? Pelo simples fato de serem eles pessoas jurídicas de direito privado. E sobre pessoas jurídicas de direito privado não gozam, né? Ou seja, a estas não recaem o benefício, né, da fazenda pública, o benefício, né, que está para todos aqueles que estão dentro da administração pública direta e indireta, dentro do quadro que eu passei para vocês. Então, apenas para que vocês tenham isso em mente, porque isso é de profunda importância quando a gente fala, logo no começo, quando a gente falou daquelas entidades que estão dentro e fora, quando vem uma pergunta dessa, a análise deve permear a ideia da personalidade jurídica dos entes ou da pessoa que nós estamos falando. Então, partindo dessa premissa, não gozam do benefício, uma vez que eles são pessoas jurídicas de direito privado, são empresas, né? São empresários. A estes não são cedidos os benefícios ou gozo dessas benesses que o poder público tem, tá? Eles não são o Estado, eles são apenas parceiros do Estado. Então, pelo amor de Deus, tenham isso em mente, tá? Porque aqui a gente passa para um outro marco, né, que a gente vai passar a discutir a partir da próxima aula. Tá? Eu falei que a gente ia ter uns 30 minutos, é mais ou menos nisso, porque os temas que a gente continua a partir desta pergunta é um outro marco, ou seja, é um outro viés que a gente passa a falar mais especificamente, mais detidamente sobre concessão, permissão, e veja que eu não falei nem de autorização ainda. Tá certo, pessoal? Então, eu quero que vocês fiquem para a lição de casa, próxima aula. Eu quero que vocês façam uma leitura daquela ação direta de inconstitucionalidade do STF, que é discutido lá, porque a gente vai dar continuidade a partir dessa pergunta. Então, fiquem para a lição de casa para vocês analisarem ou fazerem a leitura daquela ADI, para daí na próxima aula a gente iniciar falando dela e dar continuidade a partir já dos próximos temas que nós teremos, tendo como parâmetro aqui essa pergunta que separa pessoa jurídica de direito público e privado. Certo, pessoal? Alguém falou que vocês têm dúvida? Só para tentar resumir, recebi boa parte, acho. Não consegui verificar de todos, mas acredito que boa parte de vocês me mandaram. Tenho lá inúmeros e-mails que eu recebi com os trabalhos de vocês. Vou responder, enfim, não precisa ficar mandando para o Chico, a pessoa não respondeu isso aqui, vou responder no momento oportuno. Tenham só em mente que ninguém vai ser prejudicado, né? Que dada, né, a não ser que eu identifique muito desleixo, né, muita falta de compromisso. Mas em época de
pandemia, a gente tem que se ajudar um ao outro, e é isso que a gente está fazendo, né? Então, se é sobre... Vocês que não estudem, não, porque se acabar essa pandemia, a gente for dar a prova presencial, vocês estão lascados com esse tema, viu? Eu adoro dar prova presencial com esse tema. Mas falem aí, alguma dúvida? Alguma questão a ser dita? Essa daí tem 150 páginas, isso é legal pra caramba. Não, faça a leitura dela. 150 páginas. Nos principais pontos, você vai ver. Sabe quantas páginas que tem um edital? Cada edital, por aí, né? Todo edital você vai ter lá pelo menos umas 80, 90 páginas. Você tem que partir da premissa, você tem que começar a fazer o exercício de identificar os pontos principais de cada voto, né? Aí você vai ver votos aí. Então, você geralmente vai ver voto de 12 ministros, né? Geralmente você vai ter o parâmetro. Você mais ou menos vê a fundamentação do cara e o dispositivo. Ele votou contra ou a favor, né? E aí você vai ter no final, né, um parâmetro geral do que foi discutido ali. Inicialmente você tem o relatório. O que está sendo discutido? Você precisa aprender o que é isso. Numa de 150 folhas, qual o relatório? Então está sendo discutido isso, que é o que eu falei para vocês. A partir disso, você já tem 12 ministros que precisarão votar. 12 ministros. Cada voto, você vai ver que o ministro vai gastar aí 5, 6 páginas para cada voto. Não precisa de você ler tudo, a não ser que qual foi o voto do ministro tal. Aí você vai lá e verifica o teor do voto dele. Mas para fins de você identificar o que aconteceu, as principais discussões, quantos ministros foram a favor, quantos contra, é um exercício de prática para vocês aí, tá? Tá bem separadinho. Falem. Hein, professor? Tá me ouvindo? Fala. Quando chega alguma questão até como o senhor disse, o Chico, não é porque a gente está querendo prejudicar o professor, é porque às vezes fica algumas questões, ela fica sem resposta, e ele, como coordenador, ele não tem mais de obrigação do que não suprir dessas respostas nesse momento tão novo para todos nós, não é verdade? Sim, verdade. Então, assim, a gente só tem ele a recorrer, tá? É porque às vezes pode ser que faça uma pergunta para ele e chegue de outra maneira até o senhor. E uma questão é essa. Se esses trabalhos eles vão valer nota na prova oficial, quando que o senhor vai colocar lá no sistema a nota na oficial do primeiro bimestre? Eu pretendo colocar, hoje é quarta, amanhã é quinta, no mais tardar até a próxima aula a gente já tem essa nota lá. Então, essa é a dúvida, porque vai valer a nota oficial. Então, todos esses trabalhos que o senhor está passando vai valer até 1000 pontos, é isso? Não, então, olha só, o que nós temos aqui é porque na oficial o que nós temos aqui é o seguinte. Pontos, né? Sim, deixa eu explicar. Nós temos aqui duas coisas distintas. A nota da prova oficial do primeiro bimestre será substituída por este último trabalho, que eu dei 10 questões. Ah, tá. A nota deste último trabalho é que irá substituir a nota do primeiro bimestre. Entendi. Só que vocês sabem que a nota, a avaliação, vocês não conseguem passar se tiver só nota de avaliação. Tem a nota do trabalho, né? O trabalho eu fragmentei naquelas perguntas que nós tivemos nos encontros. Então, a nota do trabalho eu fragmentei, eu tenho mais 2 trabalhos para lançar para vocês. Esses 2 trabalhos vai ser cada um valendo 500 pontos que já foram enviados por vocês, que foram as perguntas dos últimos encontros. Então, eu estou com 2 trabalhos, já estão corrigidos com as devidas notas, e daqui para amanhã até sexta-feira vou corrigir este último trabalho, para que os 2 trabalhos anteriores eu lance a nota, para suprir a nota do trabalho que vocês precisam ter, e este último trabalho, que até na próxima aula eu vou lançar para fins de substituir a nota do primeiro bimestre. Entendido? Eu entendi. Então, no caso, esse trabalho vai ser aquelas atividades em sala de aula.
É isso, aqueles que tá lá nos encontros, lá, geralmente no pós-aula lá. E qual que vai ser vai ser 1.000 pontos, é isso? O último, rapaz. O valor, eu tenho mais dois trabalhos. Um eu já lancei para vocês. Mas os 2 trabalhos últimos que eu tenho, eu vou atribuir 500 pontos para cada trabalho. Este vai valer o valor total do trabalho de primeiro bimestre que eu preciso passar para vocês. E este último trabalho, reiterando aqui, é o último trabalho que vai substituir a nota da prova de primeiro bimestre. Ah, entendi. Tá ok. Obrigado, professor. Tá? Tranquilo. Alguém mais, pessoal? Uma dúvida? Posso ir embora? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Já virou vigília, professor. Próxima aula eu vou vir com a camisa do Verdão, hein? É isso aí. Já sabe. São Paulo. Boa noite, Pessoal, professor. Mandei um e-mail, obrigado tá? pela aula. Tá certo. Se cuidem aí, hein? Essa quarentena aí, esse negócio da Covid aí tá embaçado. Se cuidem aí. Cuida dos velhos, cuida dos seus velhos. Fala, Robson. Obrigado, Joel, se professor. cuida, hein, Joel? Você tá no grupo. Se cuida, hein, Joel? Você tá no grupo de risco, hein? Cuidado.